Olá, tudo bem? Vamos à resolução da questão. Unesp. A influência e o domínio do povo pelo partido, isto é, por algumas recém-chegados, os ideólogos comunistas procedem dos centros urbanos, já destruiu a influência e a energia construtiva dessa promissora instituição que eram os sovietes. No momento atual, são os comitês do partido e não os sovietes que governam a Rússia. E sua organização padece de todos os defeitos da organização burocrática. Na verdade, essa é uma crítica de um anarquista chamado Kropotkin a Lenin, que era o líder dos sovietes, que dizia que a burocracia e os líderes do partido é que estavam governando. Então, a ideia de um governo do povo, dos sovietes, dos trabalhadores, ela não acontecia na prática. Então, o texto é uma crítica à condução da administração e da organização burocrática da Rússia naquele contexto. Então, vamos lá. As críticas do anarquista Kropotkin a Lenin, presentes nessa carta de 1920, indicam a sua letra A, crença de que o partido bolchevique consiga reconhecer o poder supremo dos sovietes e extinguir a injustiça social, a hegemonia burguesa e o autoritarismo. Na verdade, há uma descrença em relação aos bolcheviques, nesse caso, na carta do anarquista mencionado. Aí ele mostra que a maneira como está sendo conduzido vai distorcer os valores e os objetivos anteriormente estabelecidos em relação aos sovietes. Alternativa B. A insatisfação em relação à diminuição da influência das associações de soldados e trabalhadores e o aumento da influência política das lideranças bolcheviques. Aqui, exatamente isso que o texto trata. A ideia de que aqueles que de fato teriam sido a inspiração para isso do movimento, que seriam os trabalhadores, estava sendo substituído agora por interesses políticos de uma liderança que se tornava ela agora uma elite política, dissociando dos interesses daqueles ou da maioria ligada aos sovietes e aos trabalhadores. Alternativa C. A disposição em anular a influência dos sovietes para que o Estado russo seja eliminado, que se instale uma nova organização política baseada na supressão de toda forma de poder. Bem, de fato, isso é um princípio anarquista fundamental, que é a ideia de nenhum tipo de poder, nenhum tipo de Estado, onde a organização se dê pelos próprios trabalhadores. Mas o texto não trata necessariamente de uma ideia anarquista e de um novo objetivo para a União Soviética. Na verdade, o texto está tratando diretamente das características do governo conduzido por Lenin e pelo Partido Bolchevique. Alternativa D. A avaliação de que o Partido Social Democrata se tornou, a Revolução de Outubro de 1917, o único grupo capaz de conter as manifestações sociais e restaurar o Estado russo. Na verdade, ele disse que esse partido agora, ao assumir o poder, estava conduzindo o Estado de acordo com os interesses das lideranças partidárias e não dos sovietes e dos trabalhadores. Alternativa E. Discordância diante do esforço organizativo do país, correto? O texto, de fato, faz uma discordância na maneira como o país está sendo organizado politicamente pelas lideranças partidárias, empreendido pelos bolcheviques. Isso aposta no retorno à monarquia parlamentar derrubada pela Revolução de Outubro de 1917. Por se tratar de um texto de um anarquista, ele não colocaria a ideia de uma volta da monarquia, muito pelo contrário. Ele estabelecia uma ideia de, provavelmente, semelhante à alternativa C, que seria a ideia, então, de um retorno, de uma ideia muito mais vinculada às noções de anarquismo, de fim de Estado, e não de retomada de um Estado monárquico. Então, levando em consideração a crítica do texto especificamente ao que a questão está trabalhando, a alternativa correta é a alternativa B, insatisfação em relação à diminuição da influência das associações de soldados e trabalhadores e aumento da influência política das lideranças bolcheviques.